Dentro do estudo do nexo causal em direito penal, é abordada a questão da culpa. A culpa, ela pode ser analisada dentro das modalidades de mediana e grande culpa. A culpa mediana é aquela que se apresenta nas modalidades de imperícia, imprudência e negligência. Ela é mediana e é encontrada dentro das instâncias da previsibilidade. Aquilo que é previsível exige cautela. Portanto, a previsibilidade é um juízo de análise que se faz externamente em relação à conduta do autor. A grande culpa, ela envolve, além da situação de previsibilidade, a previsibilidade é uma característica da situação. Então, a grande culpa, além da previsibilidade, ela envolve uma instância de previsão. A previsão já é uma abordagem subjetiva, porque vai caracterizar uma situação em que o autor quer confrontar a situação de previsibilidade na qual ele se encontra. Portanto, aquele indivíduo que está apressado para se deslocar em direção a qualquer lugar e não respeita o cruzamento, está dentro de uma culpa mediana. A culpa mediana, ela é encontrada em situações lícitas. Por outro lado, a culpa considerada dentro da previsão, ou seja, a grande culpa, ela envolve uma situação de confronto, e essa situação de confronto faz com que o autor tenha ciência de que está dentro de um ilícito. Ele está numa situação de ilicitude. Significa que quem está batendo um pega em via pública, ele está dentro de uma situação ilícita. E quando ele faz dentro dessa situação ilícita o confronto com ela, é que se chama previsão. Então é dentro dessa previsão que ele vai bater o pega, apostar corrida, e havendo um resultado, isso aí é chamado de grande culpa. A grande culpa tem essa previsão. A previsão é a situação ilícita do autor que gerou um outro resultado também ilícito. Isso é o que é chamado de dolo eventual. A diferença básica, portanto, do dolo eventual da culpa é que na culpa ela é mediana e ocorre dentro de situações lícitas, dentro do cotidiano. Já o dolo eventual, também chamado de grande culpa, ele acontece dentro de situações ilícitas. É o caso de quem, conforme eu disse, se envolve em corrida em via pública, então ele está numa situação ilícita. O resultado decorrente da falta de observância numa situação ilícita é dolo eventual. A falta de observância e de cuidado numa situação lícita é culpa. Nessa mesma linha de raciocínio, quem
está diante de uma pandemia e dentro desta pandemia impede a aquisição de vacinas e esse impedimento gera morte de pessoas, isso é uma grande culpa, isso é um dolo eventual. Dentro de uma situação de pandemia, quem indica procedimento médico não autorizado, quem indica procedimento médico sem a devida comprovação científica, tal qual cloroquina ou coisa similar, e provoca resultado contra as pessoas, está agindo na grande culpa, isto é, dolo eventual. Então, no dolo eventual, o autor está dentro de uma ilicitude e dentro desta ilicitude ele vai além com falta de observância de regras. Esta relação de falta de observação de regras dentro do ilícito caracteriza o dolo eventual, diferentemente da culpa mediana, que é a falta de cuidado dentro de situações lícitas. Só mais um exemplo: o indivíduo que se faz passar por médico numa pequena cidade do interior e ele vai se envolver num procedimento cirúrgico, note-se que ele está dentro do ilícito. E a falta de cuidado dentro do ilícito gera dolo eventual. É a chamada previsão. Ao passo que um médico devidamente formado, com seus estudos concluídos, ao ser verificado numa situação de falta de cuidado dentro da sua profissão, ou seja, dentro do lícito, está agindo com culpa. É isto.